Estamos iniciando a nossa lição de número 4, ainda conversando sobre a vontade de Deus. De repente, esse é o primeiro vídeo que você está acessando. Vou trazer um esclarecimento. Estamos numa sequência de estudos sobre a vontade de Deus. Assista os vídeos anteriores. Não necessariamente é um pré-requisito para o conteúdo do que nós vamos estudar nessa aula, mas para que você possa compreender melhor a abrangência desse assunto e a maneira como ele tem se desenvolvido. Então, aos alunos da classe de jovens e adultos, da disciplina da vida cristã, é mais um assunto aí extremamente importante para a nossa vida cristã, e os demais que estão participando, sejam todos bem-vindos, professor Ricardo Lopes falando, e a aula de hoje é baseada no conteúdo do livro do Dr. Sproul, cujo título é Posso Conhecer a Vontade de Deus? Eu já falei um pouquinho sobre esse livro, mas eu quero apresentar para vocês aqui, corresponde ao capítulo de número 2, que fala sobre o significado da vontade do homem. Eu vou, de imediato, dizer a vocês que esse é um assunto extremamente abrangente. De modo algum é meu objetivo fazer uma exposição exaustiva sobre o título, dado que seria necessário bastante tempo e várias aulas para isso. Mas pretendemos trazer uma síntese do conteúdo que o Dr. Sproul apresenta de maneira bem direta, bem sucinta, e não descarto a possibilidade de estar gravando uma ou duas aulas que venha a trazer um conteúdo complementar ao que nós vamos estudar hoje. Então, fique aí comigo. O significado da vontade de Deus, vamos verificar a partir de agora. Se você tiver curiosidade de comprar o livro, é um livreto, esse aqui, de uma série cujo título é Questões Cruciais, da editora Fiel, editora que publica livros na linha dentro da doutrina reformada, de excelente qualidade. Qualquer livro que você comprar dessa série, eu recomendo. É excelente. Apesar de não ser exaustivo, mas ele aborda pontos essenciais de uma maneira muito clara, muito boa para a gente iniciar pelo menos uma conversa. Então, vamos lá. Na introdução, eu quero, como sempre, tentar instigar um pouco vocês e tentar perceber vocês tentem perceber juntamente comigo o quanto é importante esse assunto. O que é livre-arbítrio? Pronto, para dar logo um susto de imediato, o que é livre-arbítrio? Quem sabe você não estava muito interessado no conteúdo dessa disciplina, mas quando surge esse nome, a maioria de vocês devem saber, uma série de polêmicas que envolve essa palavra, essa expressão aí, livre-arbítrio, o significado dela. Tem gente que entende que o homem tem livre-arbítrio, que alguns vão dizer que é exatamente igual a Adão e Eva lá no Éden, outros vão dizer que não, e há muita discussão a respeito dessa palavra. Uma grande parte dos teólogos reformados nem utiliza tanto, não gosta muito de utilizar o título, essa nomenclatura, mas eu vou explicar mais adiante a vocês o porquê disso. Então, não existe uma teoria sobre isso? Apenas uma? Não, existem várias maneiras de compreender a vontade do homem. Então, como eu falei, o nosso estudo não é exaustivo, mas a gente vai trazer aqui alguns pontos para abrir essa discussão e vamos colocar alguns pontos bem importantes, alguns teólogos durante a história desenvolveram, para que a gente tenha assim uma base e comece a pensar sobre isso. Podemos responder sobre como isso funciona antes e depois da queda? Problema grande. Ainda bem que temos pelo menos uma narrativa em Gênesis 3 sobre o primeiro casal ali, criado, formado por Deus, até o primeiro ato de pecado cometido, as consequências. A gente pode pensar um pouco sobre isso, mas precisamos ter a humildade de reconhecer
que não temos todas as respostas. Deus revelou aquilo que ele entendeu que era o suficiente para que venhamos conhecer seu plano redentor e a salvação em Cristo Jesus. Como a queda afetou as escolhas morais do homem? Esse ponto é essencial para a gente entender hoje, para o estudo do homem, uma compreensão antropológica, para nos localizarmos. De que modo estamos, a nossa vontade, ela pode ser comparada à condição de Adão e Eva no Éden ou não? Essa condição moral mudou. É verdade que há quem diga que os homens nascem sem falha, sem nenhum problema moral, mas que a sociedade o corrompe. Será que é isso? Frase, inclusive, de Thomas Hobbes. Vamos seguir, então. Agostinho, em seu conceito clássico de liberdade, distinguia 4 possibilidades. E aí, esse teólogo importante aí, nós vamos começar a pensar a partir do que ele escreveu. Ele entende que, numa primeira possibilidade, todo homem é capaz de pecar. Numa segunda possibilidade, todo homem é capaz de não pecar. Incapaz de pecar ou incapaz de não pecar. Então, vamos lá. São 4 possibilidades. Ele não afirma que hoje todos os homens desfrutam dessas 4 possibilidades. São 4 possibilidades gerais, na verdade, no campo teórico, e ele vai começar a tentar localizar, e a gente vai acompanhar o modo como ele desenvolveu isso, primeiro pensando em Adão e Eva lá no Éden, e depois pensando depois do Éden, depois da queda. Vamos lá. Agostinho, em seu conceito clássico de liberdade, distinguia 4 possibilidades. Adão possuía capacidade de pecar, ou seja, Adão ele era capaz de pecar, capaz de não pecar. Então, uma primeira possibilidade aqui. Ele poderia pecar ou poderia não pecar. Ou seja, ele tinha poder de dizer não, de rejeitar aquela tentação ali que a serpente apareceu no Éden. Você pode ler Gênesis capítulo 3. E tanto Eva quanto Adão poderiam dizer não, rejeitar a tentação e poderiam não pecar. Então, essa é a compreensão inicial. Já que Deus criou tudo bom, você pode ler também no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31, quando Deus conclui ali o processo de criação, e a constatação que tem é a seguinte: e viu Deus que tudo era bom. Então, se Deus é bom e criou o homem também de maneira boa, nós podemos considerar que o homem não foi criado já com um caráter corrompido. Então, esse caráter moral do homem, inicialmente, é um caráter puro, é um caráter santo. Adão escolheu exercer a capacidade de pecar. Deus é incapaz de pecar? Então, 2 questões aqui. Então, entre essas 2 escolhas, vou voltar aqui. Capaz de pecar e capaz de não pecar. Foi o momento em que foi oferecida as 2 decisões. Ou ele comeria do fruto ali proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou ele poderia não comer. Ele poderia comer desobedecendo e pecando, ou ele poderia não comer não pecando. Ele poderia fazer qualquer um dos 2. Mas ele escolheu exercer a capacidade de pecar. Então, aqui nesse contexto, a gente vai entender mais adiante que, nesse caso, encaixa muito bem esse conceito de livre-arbítrio. Ele era livre para decidir. Deus é incapaz de pecar. Então, no caso de Deus, não é possível que Deus peque. Nós entendemos pelas Escrituras que Deus é santo, e há 2 motivos para afirmar que ele é santo. Em um primeiro aspecto, ele é santo porque ele é diferenciado de todos os seres que ele criou. Ele é um ser único.
ele é um ser de fato singular em sua essência, em todas as suas características, em seu poder. Por outro lado, há um segundo aspecto. Deus, ele é santo porque ele é separado de todo pecado, de todo ato pecaminoso. Isso é algo que não existe na natureza de Deus. Então, entendemos que pela sua pureza, pela sua perfeição, ele é incapaz de pecar. Então, uma inferência a partir daquilo que os textos bíblicos apresentam. Vamos continuar. Então, gravamos bem a condição ali de Adão. E agora, esse estado caído do homem nada mais é do que a maneira como compreendemos a natureza humana, entendemos que ela foi afetada depois da queda. Ou melhor, depois que Adão pecou. A esse pecado inicial, que trouxe consequência a toda a humanidade, chamamos de queda. E ao estado do homem resultante desse pecado original, da queda, temos aí o estado caído do homem. O pecado original se refere não ao primeiro pecado, e sim à punição de Deus para aquela primeira transgressão. Então, o Dr. Sproul entende que o foco não é mostrar necessariamente qual foi o primeiro pecado, apesar de que isso também é extremamente importante, mas ele entende que o termo teológico, pecado original, ele se refere essencialmente à primeira punição que envolve essa transgressão de Adão e Eva no Éden. Então, a interpretação do teólogo que nós estamos usando aqui como base. Por causa do primeiro pecado, a natureza humana caiu em um estado moralmente corrupto. Então, perceba aí uma mudança. Uma mudança, nós entendemos que Adão foi criado bom e não havia corrupção no seu caráter. Ele não era moralmente corrompido. Então, aqui nós entendemos que já há uma outra natureza, um outro estado, que é em si mesmo parcialmente um julgamento de Deus. Então, essa falha moral que é presente em todos os homens desde o seu nascimento, você pode conferir depois no meu Salmo 51, quando Davi disse que em pecado ele foi gerado, em pecado a minha mãe me concebeu, ele diz. Então, em parte, já é uma consequência colocada por Deus a todos os descendentes de Adão e Eva, logo a toda a humanidade. Então, não deixa de ser uma parte do julgamento de Deus. Quando falamos do pecado original, nos referimos à condição humana caída, uma consequência que a gente precisa observar, que reflete o julgamento de Deus sobre a raça, sobre toda a humanidade. Ainda sobre o estado caído do homem, os cristãos diferem quanto à extensão e à seriedade da queda, ou seja, a discussão aí gira em torno disso. Até onde as consequências desse pecado no Éden afetou a humanidade? Será que atingiu a todos os homens? Será que atingiu somente Adão e Eva? Eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele, ele quem pecou, ele que arque com as consequências? Ou será que isso é algo que se estende a toda a humanidade ao longo do tempo, ao longo da história, e até hoje é o nosso caso aqui? Será que nos atinge? E quanto à seriedade disso? Aí, no caso, estamos falando de gradação. Até que ponto esse pecado original ele me afetou? Será que atingiu somente uma parte do homem, somente o intelecto, somente os desejos do coração, somente, enfim, quais aspectos da pessoa humana foram atingidos por causa do pecado? Agostinho entende como a perda dos poderes de retidão originais. O homem não tem mais capacidade de não pecar. Então, observe aqui, nós temos a primeira mudança. O homem não tem mais capacidade de não pecar.
Ou seja, Adão tinha capacidade de rejeitar aquela tentação, não vou comer, não quero, isso Deus proibiu, mas ele não fez isso. E hoje? Hoje o homem, não há uma pessoa que diga que viveu desde a sua infância e vive até hoje e nunca cometeu uma só falha diante daquilo que a palavra de Deus, a lei de Deus apresenta. Então, não há um homem que seja capaz de não pecar. Não pecar. Não estamos falando de algo pontual. Estamos falando de algo dentro de uma visão contínua da vida de todo ser humano. Antes da queda, possuía tanto livre-arbítrio quanto liberdade moral. Aqui começa a aumentar um pouquinho o grau de dificuldade na nossa exposição. Ele faz uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade moral. Desde a queda, o homem continua a ter livre-arbítrio, mas perdeu a liberdade moral que antes possuía. Então, para Agostinho, o homem continua tendo livre-arbítrio, no sentido aqui restringido, como livre-arbítrio significando a liberdade de escolher. Ou seja, vamos tirar aqui a liberdade. A capacidade de escolher em que sentido o homem ainda faz escolhas. Então, seria num sentido bem restrito aqui que Agostinho faz essa separação. Então, o homem, após a queda, ainda faz escolhas. Eu vou para algum lugar, eu vou conversar com alguém, eu vou comprar alguma coisa, o homem ainda faz escolhas. Então, nesse sentido, aqui nós entendemos a palavra livre-arbítrio. Mas, dentro desse aspecto aí, ele coloca que o homem perdeu a liberdade moral. Ou seja, liberdade, o homem, na sua moral, ele agora foi corrompido, e por ele estar corrompido, volta ao ponto anterior, ele não tem mais a capacidade de não pecar, e logo ele não é livre, ele não é moralmente livre. Então aqui temos um problema após a queda, conforme Agostinho. Jonathan Edwards, um outro teólogo muito importante, também vai poder nos ajudar aqui. Ele distinguiu, semelhante a Agostinho, ele vai apenas mudar a nomenclatura, mas algo muito próximo do que Agostinho desenvolveu. Lembrando que Jonathan Edwards é um teólogo muito posterior a Agostinho, e ele, na verdade, reafirma, em outras palavras, nesse aspecto aqui, algo que Agostinho já havia trabalhado. Ele fala da capacidade natural de liberdade. Pensar, falar, andar, comer, limitados por nossas capacidades naturais, ou seja, a condição natural humana do seu intelecto, a questão motora de poder comer, escolher o que eu vou comer, desenvolver pensamentos, ideias, criar poemas, músicas, de alguma forma, apesar de que há uma discussão também sobre isso, que de algum modo isso também foi um pouco afetado por causa da queda, por causa do pecado original, mas ainda está presente no homem. Ainda que não igual, na mesma excelência como havia em Adão, mas nós entendemos que ainda está presente essa capacidade natural do homem para escolher, ainda está presente. Mas aqui ele vai distinguir. As faculdades necessárias para fazer escolha ainda estão presentes: pensar, sentir, desejar. A capacidade moral de liberdade. Então perceba que aqui ele distingue capacidade natural e capacidade moral. A disposição moral, o desejo ou a inclinação para a retidão. Então aqui vai ser detectado o mesmo problema que Agostinho falou agora há pouco, essa disposição moral, esse desejo de praticar o bem e esse desejo de praticar o mal é algo que vai ser existente no homem. Logo, essa inclinação para a retidão, ela demonstra uma mudança drástica depois da queda, na compreensão de Edwards. Continuando aqui, ele concluiu que o homem é naturalmente livre, mas é moralmente escravizado
a seus próprios desejos corruptos e ímpios. Então, naturalmente, em que sentido? Ele continua tendo intelecto, ele continua desenvolvendo raciocínios, pensamentos, elaborando, aí ponderando sobre a vida, sobre as questões da vida, mas moralmente ele ele é escravo de desejos corruptos, ímpios, que o levam a desobedecer a Deus. Então, é isso de um modo geral, todos os homens, em toda parte, em todos os tempos, a partir de Adão. Depois da queda, é claro. Agostinho e Edwards concordam que o homem ainda é livre para escolher, mas entregue a si mesmo. O homem nunca escolherá a retidão, exatamente porque ele não a deseja. Então, o homem é livre, entre aspas aí, a maioria dos reformados não gosta do termo livre-arbítrio, porque ele não necessariamente apresenta essa distinção que nós estamos vendo aqui, da capacidade, das faculdades naturais para decidir e a liberdade moral. Esse termo livre-arbítrio acaba sendo compreendido que o homem também é moralmente livre. Aquilo que a Bíblia, nós podemos ver a partir de alguns textos bíblicos, depois vamos trabalhar isso no outro momento, que fala que o homem, como citei aqui no Salmo 51, ele já nasce corrompido, a sua questão moral já é corrompida. Então ele não é capaz de escolher a retidão de maneira a nunca tomar decisões erradas. Ele sempre vai errar e sempre vai ter desejos ruins no seu coração. Então, se somos livres para escolher o que queremos, mas queremos somente o que é mal, como podemos ainda falar em livre-arbítrio? Então, se nós escolhemos de acordo com aquilo que desejamos, mas se aquilo que nós desejamos são coisas, essencialmente, em sua maioria, são coisas ruins, então como podemos dizer que somos livres e que há livre-arbítrio? Então, perceba que a distinção que fizemos anteriormente é extremamente necessária para compreender isso. Por isso, Agostinho disse que o homem ainda tem livre-arbítrio, mas perdeu a liberdade. Então, Agostinho, ele restringe a característica dessa palavra livre-arbítrio a capacidade de fazer escolhas. Porém, essas escolhas, elas tendem a ser escolhas ruins, escolhas que não agradam a Deus, porque o homem perdeu a liberdade, e aqui a liberdade moral. Edwards disse que temos liberdade natural, mas perdemos a liberdade moral. Talvez, na forma de expressar em palavras, eu entendo aqui que Edwards ele nos ajuda mais, ele foi um pouco mais feliz, fica mais claro dessa forma como ele colocou. Para Edwards, as escolhas ocorrem de acordo com as inclinações mais fortes do momento. Então tem uma discussão no livro, eu não trouxe aqui, se você quiser comentar, a gente pode gravar um vídeo específico sobre isso. Mas ele diz que essas escolhas são conforme os desejos, esses desejos tendem a ser inconstantes, oscilantes. Então, algumas decisões elas são por impulso, o desejo naquele momento que você tem e você toma determinada escolha. Então, o desejo mais forte naquele momento é que vai direcionar a escolha que você vai tomar. E aqui estamos falando essencialmente de escolhas éticas e morais. Escolhas resultam de desejo. Se a causa da escolha está dentro de mim, minhas escolhas são autodeterminadas ou livres. Ou seja, se eu escolho conforme o desejo que está dentro de mim, então eu não posso dizer que sou um termo que as pessoas usam muito, marionete de Deus. Então, não tem uma cordinha que Deus está aqui me movimentando e está controlando tudo que eu estou fazendo. Naturalmente, eu decido, mas eu tomo decisões conforme essa minha natureza que é corrompida. Então, nesse sentido, o homem
ele é livre nesse aspecto bem restrito, tá bom? Vamos tomar muito cuidado com isso. Então, as minhas escolhas são autodeterminadas ou livres, no sentido de que eu sigo aquilo que está no meu coração. Então, poderemos expressar melhor, entender o livre-arbítrio da seguinte maneira: o homem é livre para escolher conforme o seu próprio desejo, ou conforme a sua própria natureza. De maneira muito paradoxal, a gente não vai explorar aqui, mas para você pensar, o único que, dentro dessa linha de raciocínio, o único que foi capaz e que tomou uma decisão diferente da sua própria natureza foi Adão. Porque ele era naturalmente bom, foi criado bom, ele poderia escolher pecar ou não pecar, e ele agiu contra a sua natureza boa e tomou uma decisão moral ruim. Então, depois de Adão, isso não mais acontece. E em Romanos 7? Então, Romanos 7 é um texto que fala daquela luta das duas naturezas, a natureza caída, pecaminosa, e as inclinações boas do homem lutando. Então, o que revela esse texto? Vamos pegar aqui, mais uma vez, a interpretação do Dr. Sproul, tá bom? Sobre Romanos 7. Dentro da abordagem de Agostinho e de Edwards, o que ele entende desse texto, o Dr. Sproul, na verdade. Paulo estava expressando uma profunda frustração que se centralizava no complexo de desejos que assediava a vontade humana. Então, independente de como a gente entende, isso é uma outra discussão, se Paulo estava falando ali do homem antes da conversão ou do homem depois da conversão. Grande parte entende que era o homem ali antes da conversão, o homem caído. Mas, de algum modo, o que nos cabe para agora, para esse momento? Paulo estava relatando esse conflito de desejos. Ele querendo fazer uma coisa, mas a natureza, ou que ele chama de carne ali, que é a natureza corrompida, levando a fazer outra, e ali um conflito, uma luta, é algo muito presente aí nesse texto. Então isso lança luz sobre o que a gente está conversando aqui. Desejamos mais pecar ou agradar a Deus? Então, é uma questão aí para a gente pensar, para você pensar, qual é o desejo que predomina no teu coração? É o desejo de pecar ou o desejo de agradar a Deus? Nós vamos entender a partir de Romanos 8 que a nova vida no Espírito, aqueles que nasceram de novo, eles andam também segundo o Espírito. E logo a gente vai entender que há uma mudança nesses desejos, nessas vontades, elas tendem a serem trabalhadas por Deus, de maneira que nós passamos a amar a Deus, o amor de Deus é derramado sobre nós, e nós desejamos as coisas que glorificam a Deus na maior parte do tempo, mas a gente não pode excluir a questão da influência dessa natureza corrompida, porque ela não foi totalmente destruída de fato. Apesar de que a obra de Jesus já garante isso na cruz Jesus matou o velho homem, porém há um processo em que estamos nos apropriando, estamos num processo de santificação, sendo transformado dia após dia, e cremos que esses desejos, essas vontades, elas estão sendo transformadas segundo a vontade de Deus, assim como nosso caráter também está sendo transformado, e quando um dia seremos glorificados e essa obra estará completa. Então já estou adiantando aqui um pouco desse raciocínio para vocês. Sobre a liberdade. Se minha vontade está escravizada por minhas disposições e desejos, que esperança eu tenho de quebrar os padrões de pecado que são tão destrutivos ao meu modo atual de comportamento? Então, aqui um pensamento aqui sobre liberdade. As pessoas aí, o homem, o ser humano de um modo geral, se ele está escravizado por suas disposições e desejos, como é que ele pode quebrar esse padrão do pecado? Como é que ele pode vencer o pecado e mudar o seu comportamento? O processo de santificação, aqui a resposta, envolve uma reprogramação radical do ego interior. Podemos fazer algo para mudar as disposições do nosso coração e as inclinações da nossa mente. Lê Romanos 12. Então, o que diz lá Romanos, capítulo 12?
acompanhe aí comigo, ou se você não puder acompanhar a sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura. Somente o versículo 1, e a gente vai lembrar que diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Vamos seguir, na verdade, até o versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Como? Como é que Deus nos transforma? Pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para Paulo, essa transformação do ser humano passa por uma mudança na mente, por uma reconfiguração, por uma restauração dessa mente que foi afetada pelo pecado. Portanto, a conclusão mais simples é de que, para vencer o poder do pecado em nós, precisamos ou diminuir nosso desejo pelo pecado ou aumentar nosso desejo por obedecer a Deus. Ou, na verdade, os dois, que é que a gente entende que acontece. O desenvolvimento de uma mente renovada é a definição em Paulo para transformação espiritual. Talvez aí por uma influência grega, que trabalha muito essa questão do cognitivo, da mente. Então, Paulo desenvolveu aqui especificamente na carta aos Romanos, apesar de que ele não fala somente para gentios aí, fala também para um público aí judeu, mas ele entende que essa transformação espiritual é o desenvolvimento de uma mente renovada, um novo modo de pensar, de compreender todas as coisas, a realidade, a partir do conhecimento de Deus e da sua palavra. Filipenses 4:8. Devemos concentrar-nos em tudo que é puro e em tudo que é bom. Filipenses 4, versículo 8, diz que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, o que deve ocupar a nossa mente? Aí está muito bem colocado pelo apóstolo Paulo. As Escrituras nos encorajam a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo não somente que estamos aplicando os meios de graça por nosso próprio esforço, mas também que Deus mesmo está operando em nós para realizarmos as mudanças necessárias que nos conformam à imagem de seu Filho. Então nós temos aí a graça de Deus em primeiro lugar. Deus veio até nós e nos salvou e está nesse processo nos santificando, mas também o doutor Spru coloca dessa maneira, nós interpretamos aqui que ele tende com essa frase, apesar de alguns entenderem um pouco problemática, mas ele tenta mostrar aqui que há também uma responsabilidade no homem em aplicar os meios da graça. Quais são esses meios pelo qual a graça de Deus opera? Estudo da palavra, oração, as disciplinas espirituais, né, como a gente chama. Então, Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua o quê? Tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, ele também transforma o nosso interior. E no capítulo 1, no versículo 6, confirma também, dizendo: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a obra começa em Deus e termina em Deus. Começa com o agir de Deus em nossas vidas e vai ser concluído da mesma forma quando Ele um dia irá nos glorificar. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Acompanhe as próximas aulas, os próximos vídeos. Espere aí alguns
alguns materiais complementares, um vídeo complementar, provavelmente, em relação a essa aula. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você, em nome de Jesus.